Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma célula digital. Então, como nós estamos começando hoje, vamos fazer da mesma forma que nós fazemos antes. Começar com o louvor e depois vamos estar continuando dando início à palavra, amém? Eu sinto teu vento soprar. Tomando conta do lugar, de braços abertos estou, coração rendido em teu altar. E uma coisa eu te peço. Que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para nós. Hoje vamos falar um pouco também sobre transformação, sobre renovação de mente. Então, já é um tema que o Senhor me deu através do louvor também, amém? Então, antes de começar, como sempre nós fazemos, estaremos orando, amém? Então, daremos início à palavra. Se vocês puderem já abrir a sua Bíblia, a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18.
certo? Então vamos estar orando para apresentar essa célula ao Senhor, a palavra que o Senhor vai ministrar através, né, nos nossos corações. Então é isso, vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos reunidos falando da Tua palavra, Pai. Queremos te agradecer por o Senhor ter nos dado essa condição de estarmos aqui, Pai, com saúde falando de Ti. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa se manifestar no nosso meio, que a Tua presença esteja conosco. Fala conosco aquilo que o Senhor tem para falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, porque muitas vezes nós queremos ouvir apenas palavras de bênção, Pai, mas muitas vezes o Senhor também vem com palavras de confronto. Fala conosco da forma que o Senhor quiser falar. Toca nos nossos corações, que hoje nós possamos ouvir a Tua voz, ouvir, Pai, a Tua palavra, e não apenas ouvir, mas guardar nos nossos corações e praticar a partir de hoje, em nome de Jesus. Quero te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações, para que estejamos abertos e sensíveis a receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz, doce Espírito. Em nome de Jesus, desde já também já quero repreender toda distração, toda confusão na mente, todo atrapalho, Pai, tudo aquilo, Pai, que muitas vezes vem na nossa mente para nos tirar do foco que é o Senhor, que cai por terra agora em nome de Jesus, e que apenas a Tua santa e doce presença venha prevalecer no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então a palavra de hoje estará em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18, certo? E diz assim a palavra do Senhor: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E é isso que o Senhor tem para falar conosco através dessa palavra. E o tema dessa mensagem hoje vai ser o reino invisível. Estaremos falando sobre o reino invisível, sobre o reino espiritual e tudo aquilo que o Senhor quer revelar para nós. E algo que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para nós é que o apóstolo Paulo aprendeu que para permanecer firme na caminhada é imprescindível que nossos olhos estejam focados em Deus. E por que isso? Porque ele fala que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, produz em nós, né, uma recompensa que será eterna, amém? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se veem são eternas. E o que o Senhor ministrou também ao meu coração, isso encontra lá em 2 Coríntios ainda, capítulo 5, versículo 7, que diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, precisamos também lembrar que o evangelho, ele não é apenas amor, mas também confronto. E por que confronto? Porque nós estamos acostumados, nós crescemos em um ambiente no mundo onde se prega que nós precisamos ver para acreditar. E o Senhor, ele vem com a palavra dele distorcendo tudo aquilo que o mundo ensinou para nós. Porque a forma que o reino espiritual é regido, a forma que o reino invisível é regido é diferente da forma em que o mundo físico onde nós estamos é regido. O reino invisível não segue a lógica desse mundo. Então, a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor também é confronto quando ele vem com uma palavra falando que nós não devemos apenas acreditar naquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos carnais, mas também acreditar naquilo que nós não enxergamos, as coisas que nós não vemos. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu que para ter paz em meio às tribulações era necessário abrir mão de seu próprio entendimento. Olha que coisa forte, gente. Porque quando nós estamos passando por tribulações, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Olhar para aquilo que está acontecendo e falar: meu Deus, não tem como eu sair daqui, é impossível eu sair daqui. Então o Senhor vem trazendo em nós um confronto sobre que acredite não naquilo que você está vendo, mas naquilo que você não está vendo. Amém? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, eu vou abrir com vocês rapidinho, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Seja bem-vinda, Ruth. Então, aquilo que o Senhor quer trazer para nós é que muitas vezes, para que nós possamos viver em paz, ainda que em meio às tribulações, como o apóstolo Paulo ele estava querendo dizer aqui para nós, é necessário nós entendermos que para isso nós teremos que abrir mão do nosso entendimento terreno, porque não faz sentido nós acreditarmos em algo que nós não enxergamos. Então, olha que forte o que o Senhor quer trazer para nós no dia de hoje.
Paulo só conseguiu viver a plenitude do propósito, ou seja, ele viveu o propósito por completo, em meio a tantas tribulações e perseguições, porque ele buscou em Deus a renovação da mente. Lá em Romanos 12, 2, eu vou abrir com vocês também, para ficar mais fácil, não preciso abrir, gente, que é muita informação aqui, é muita referência. Lá em Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a sua mente, ela passou a ser transformada pelo Espírito. A mente de Paulo começou a ser transformada pelo Espírito, porque ele entendeu que aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dele, o reino invisível, aquilo que ele estava vivendo no momento, não tinha nada a ver com o entendimento, porque o nosso entendimento, assim como eu falei, ele diz que você precisa ver para crer, e o Senhor, ele vem nos confrontando dizendo, você não precisa ver para crer, eu quero que você creia, que você acredite mesmo sem enxergar, amém? Então, lá em 1 Coríntios, agora vamos abrir em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 19, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ou seja, a fé, gente, ela é loucura para os que se encontram perdidos, para aqueles que ainda não foram achados por Jesus. Muitas vezes eu tava lembrando que muitas vezes eu ficava parada assim, quando eu ainda realmente não conhecia Jesus, eu ficava, meu Deus, como é que pode você acreditar em algo que você não vê? Isso é loucura. Mas é isso que o Senhor quer trazer para nós, que a palavra do Senhor, a fé, é loucura para aqueles que não acreditam, para aqueles que não experimentaram ainda uma vida com Jesus. Amém? Lá em Hebreus 11, isso daí eu já até ministrei para vocês na célula passada, eu vou abrir com vocês aqui também rapidinho, gente. Lá em Hebreus 11, no versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, loucura para o mundo e sabedoria para Deus. Essa é a sabedoria de Deus, a loucura para o mundo. Aquilo que o mundo fala, isso é loucura, é impossível. Deus fala, eu trabalho nesse meio, olha que lindo, que forte. E lá também, em 1 Coríntios 2,14, deixa eu abrir também aqui, gente, é muita informação, meu Deus. Capítulo 2,14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, quando nós somos achados em Deus, quando nós somos ministrados através do Espírito Santo, é gerado em nós a fé. Ou seja, a fé, ela não é um sentimento, ela é algo espiritual que a gente não consegue nem explicar direito, porque é gerado no nosso espírito. Então, quando nós estamos passando por lutas e por tribulações, aquilo que o Senhor quer de nós é que nós entendamos que o olhar para a situação não pode resolver nada. O olhar para a situação, pelo contrário, ela te tira do foco que é Deus. E é por isso que muitas vezes nós sofremos por tribulações. Porque o diabo quer nos mostrar de alguma forma, que aquilo que nós estamos vivendo não tem saída, não tem solução. E o Senhor, ele vem nos confrontando, dizendo: aqui tem saída, olha para mim. Assim como Pedro estava andando sobre as águas enquanto ele olhava para Jesus, a partir do momento que ele decidiu parar de olhar e focar no barulho, focar no vento, nas ondas, em tudo que estava acontecendo ao redor dele, ele começou a afundar, porque ele não estava mais com os olhos fixos em Jesus. Então hoje o que o Senhor quer trazer para nós é que, ainda que estejamos passando por dificuldades, por lutas e por tribulações, Ele quer que o nosso foco esteja ainda nele, porque isso é fé, acreditar ainda que nós não estejamos vendo, sabendo que o Senhor está conosco, por mais que eu não sinta Ele, por mais que eu não consiga tocá-lo, por mais que eu não consiga enxergar a Ele, eu sei que Ele está comigo e eu sei que Ele vai me tirar dessa tribulação. Amém? E uma reflexão que o Senhor ministrou ao meu coração, eu quero trazer para vocês hoje é: você vai crer mesmo quando tudo parecer sem sentido? Isso é fé, você crer mesmo quando tudo parecer sem sentido, não faz sentido algum, não tem lógica nenhuma, mas você crê porque você sabe que Deus é com você, amém?
o apóstolo Paulo, ele foi ministrado por Deus de uma forma tão sobrenatural que ainda na tribulação ele tinha convicção que algo maior o esperava no porvir, e isso é obra do Espírito. Ele foi tão ministrado pela palavra de Deus, ele foi tão ministrado por Deus ali, que ele tinha convicção de que ainda que eu esteja passando por sofrimento, por tribulação, que é o que nós também passamos, não só ele passou, como nós também passaremos, Jesus passou por isso, ele fala sobre isso, né? Sobre ter bom ânimo ainda que passe por aflições. Mesmo ele passando por isso, ele tinha convicção. Isso é fé, gente. Olha que lindo. Ele tinha convicção de que o Senhor estava com ele, de que algo maior, uma recompensa maior estava o esperando no porvir. Lá em Romanos 8, capítulo 18, diz assim, eu vou abrir com vocês também rapidinho. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele estava falando do porvir, daquilo que o Senhor preparou para nós. No reino dos céus, lá haverá glória, nós seremos recompensados, teremos galardão, se continuarmos firmes na presença do Senhor, se continuarmos permanecendo, ainda que estejamos passando por lutas, por provas e por tribulações. Se depois de ouvir essa palavra, aí é algo que o Senhor também ministrou ao meu coração, se depois de nós, aqui, ouvirmos essa palavra, você viu, eu e você, nós vimos que ainda não temos fé o bastante, para que ainda que nós estivermos passando por tribulações, nós ainda, sabe, acreditarmos que o Senhor está conosco, que esteja gerada em nós essa fé. Aproveita hoje que o Senhor está preparando esse dia, esse momento, e peça para o Espírito Santo para você também ser transformado e renovado na sua mente, porque é a partir disso que é gerado em nós fé, nós somos transformados constantemente. Gente, o Evangelho, ele não é só amor, ele não é só, sabe, só bonitinho, não sei o que, não, ele é também confronto e ele também precisa. O Evangelho, aquilo que o Senhor quer para nós, não é que apenas nós fiquemos parados e absorvendo tudo aquilo que ele tem destinado para nós, não, ele quer também que haja em nós transformação, porque é necessário que haja em nós transformação para que nós venhamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E Paulo ali entendeu que ainda que ele estivesse passando por tribulações, gente, ele era perseguido, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, sabe? Ele passou por tantas coisas e mesmo assim a única coisa que ele falava com mais certeza da vida dele era que ele ainda continuaria vivendo o Evangelho até o fim. Olha que forte isso, gente. Lá no fim da carreira dele, ele ainda fala para Timóteo. Isso é uma coisa que me pega, porque olha o nível de convicção que ele tinha em Deus. Ele dizia, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No fim da carreira de Paulo, ele diz isso, eu guardei a fé, ele entendeu o quanto era importante guardar a fé. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível você alcançar o reino dos céus, porque é necessário que nós creiamos, nós tenhamos fé, que Deus existe, que o Senhor é real. Como é que nós queremos ir para um lugar onde, sabe, que o Senhor preparou para nós se nós não cremos que Ele é real? E é por isso que nós sofremos tantas vezes ataques, para que a gente venha esmorecer na fé, para que a gente venha perder a fé, porque se nós perdemos a fé, nós tiramos o foco, sabe? Que é Jesus, o nosso alvo é Cristo. Precisamos entender que o nosso alvo é Cristo, ainda que estejamos, sabe, na pior situação de todas, o nosso alvo ainda continua sendo Cristo. Ainda que eu passe por tribulações, ainda que eu sofra nesta terra, eu sei que a glória que está por vir não pode ser comparada ao meu sofrimento de agora. Amém? Então é essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para nós hoje, para que nós venhamos permanecer no Senhor. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, são os versículos que o Senhor ele tem falado tanto, é sobre: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo estava falando para Timóteo, que já conhecia a palavra desde a infância, continua
Permanece naquilo que você aprendeu, sabe? O Senhor quer que nós permaneçamos naquilo que Ele tem ensinado para nós. O que é que Ele tem ensinado para nós? Que ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que os nossos ouvidos não ouçam novidades, o Senhor está conosco e Ele está trabalhando. Ainda que muitas vezes Ele se encontre em silêncio, o Senhor está trabalhando. E a única coisa que Ele espera de mim e de você é que nós confiemos nele, confiemos no trabalhar dEle, confiemos no agir dEle, porque Ele é fiel e Ele vela pela palavra dEle. Amém? Então foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para nós hoje. Se vocês quiserem colocar algum pedido de oração, fiquem à vontade, que nós estaremos orando. Tem alguns avisos para dar para vocês, que domingo, às 9 horas, teremos mais um culto na minha igreja, na IEJN Alphaville, Avenida Aroanã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu convido vocês para estarem presentes, que está sendo uma bênção. Estamos falando sobre o reino dos céus nesses últimos tempos, nesses últimos dias, e vai ser poderoso o que Deus vai fazer através das nossas vidas, amém? Aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, amém? Então convido vocês para estarem presentes, que vai ser uma bênção, amém? E é isso. Semana que vem tem mais célula, às 17h30, terça-feira e quinta-feira. Também tem o canal no YouTube, onde eu também tô postando a célula por lá. E também tem o meu grupo do WhatsApp, que também tá no link da bio, é só clicar, se inscrever, ativar o sininho de notificação, porque logo logo vai ter novidade, amém? E também vai ter a vigília de sábado, obrigada por lembrar, Ruth. Vai ter a vigília de sábado, que vai ser uma bênção. O Senhor tem preparado algo grande às 8 horas. Nesse sábado, gente, às 8 horas vai ter uma vigília na minha igreja, na IEJN Alphaville, Barueri, na IEJN Alphaville, que fica lá em Barueri, na Avenida Aroana 120, amém? Então é isso. Convido vocês para, se puderem, estarem presentes, que vai ser bênção. Amém? Então é isso, vamos estar orando para encerrar essa célula, certo? Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada pelas pessoas que o Senhor colocou aqui para ouvir isso, Pai, para receber de Ti. Muito obrigada, Pai, por nos fazer entender que tudo aquilo que o Senhor quer de nós é que nós permaneçamos firmes em Ti, acreditando que o Senhor é fiel e que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Que nós possamos continuar com os nossos olhos fixos em Ti, Pai, sem desviar para a direita e para a esquerda, porque nós sabemos que o nosso alvo é o Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, para que o Senhor gere dentro de nós a fome e a sede pela Tua palavra, por conhecer mais de Ti, porque a Tua palavra também diz que a Tua palavra é verdade e ela nos libertará, Pai. Então quero Te pedir em nome de Jesus para que o Senhor gere sim, Pai, em nosso coração essa fome e essa sede por conhecer mais de Ti, conhecer mais da Tua palavra. Em nome de Jesus quero Te pedir também, Pai, para que o Senhor venha continuar abençoando a vida do Lucas, da Júlia, do Mateus Luca e toda a família, Pai. Abençoa também a vida da Thaísa, Pai, a vida da Ruth, a família dela também. Em nome de Jesus, que o Senhor venha os guardar, os livrar de todo mal, que o Senhor venha proteger, Pai, de tudo aquilo, Pai, que o diabo muitas vezes prepara, Pai, para a família deles, Pai. Que sejam cobertos com o Teu sangue, em nome de Jesus, Pai. E que se ainda há alguém, Pai, na família dessas pessoas, Jesus, que ainda não conhece o Senhor, que o Senhor possa visitar, Pai, que o Senhor venha os encontrar com o Teu amor, que eles venham conhecer de Ti, Pai, que eles venham se apaixonar por Ti, Pai. Em nome de Jesus, apresento todos que estiveram aqui. Quero Te pedir, Pai, para que essa semente, Pai, ela venha germinar e dar frutos, Pai. Essa palavra que foi semente, Pai, ela venha germinar e dar frutos na vida de cada pessoa que esteve aqui, Pai. Abençoa as pessoas que ainda verão essa célula. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então é isso. Um forte abraço, espero que o Senhor tenha ministrado com vocês. Até semana que vem, terça-feira, às 17h30, amém? Deus abençoe vocês. Tchau!